Nós iremos começar essa videoaula, presta muito bem atenção, mostrando para você como eram produzidas as mercadorias até o início do século XVIII. A base da produção era a produção artesanal, aquela que é produzida de forma manualmente e, obviamente, tem como principal característica a baixa produtividade. O que é que nós vamos ver ali na Inglaterra a partir do início do século XVIII, né? Vai se estender até meados do século XVIII. A gente vai ver um conjunto de transformações que vão transformar esse modo de produção artesanal para um modo de produção com a utilização de máquinas, que vão substituir em dado momento a mão de obra humana. Não vai substituir por completo, mas vai trazer essas máquinas para que elas possam potencializar uma produção mais acelerada, que era o interesse da burguesia, porque a burguesia é quem vai dar início a esse processo revolucionário. Então, a Inglaterra vai dar início à primeira revolução industrial. E essas transformações que ocorreram inicialmente ali na Inglaterra, elas posteriormente vão se expandir para outros países da Europa, para países do continente asiático, países do continente aqui da América, como é o caso dos Estados Unidos, que é o que a gente vai chamar de segunda revolução industrial, né? Você deve estar se perguntando, professor, me explica aí por que foi na Inglaterra que a Revolução Industrial começou. Bom, se você assistiu a nossa videoaula sobre Revolução Inglesa, você vai ver que o que aconteceu no século anterior foi determinante para que a Inglaterra fosse a protagonista na Revolução Industrial. Quando Oliver Cromwell, em 1650, assume o controle, né, da Inglaterra, naquilo que ficou conhecido como a República de Cromwell, ele instaurou ali os atos de navegação, que determinavam que qualquer mercadoria comprada ou vendida pela Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou por navios que estivessem vendendo a mercadoria para a Inglaterra. Isso vai fazer com que a Inglaterra desenvolva a sua indústria naval e, com o desenvolvimento da indústria naval, nós vamos ver ali um extraordinário crescimento econômico na Inglaterra que vai proporcionar o acúmulo de capital, que é a base para a implantação das primeiras indústrias. Segundo ponto que a gente que é interessante a gente observar é os cercamentos, né? A Inglaterra ela foi pioneira porque ela fez a política dos cercamentos. O que era isso? As terras comuns, as terras que estavam no campo, que eram utilizadas pelos camponeses para produzir algum produto que serviria para a sua subsistência, elas começaram a ser cercadas e utilizadas como pasto para as ovelhas. Não tendo mais como ficar no campo, o camponês migra para a cidade e vai se tornar a mão de obra, né, que vai ser utilizada nas primeiras indústrias. O terceiro ponto é a Revolução Gloriosa, que consolidou o poder da burguesia na Inglaterra, ou seja, criando ali a primeira monarquia parlamentar da história. Uma vez no poder, a burguesia pôde o quê? Criar leis que beneficiassem o desenvolvimento comercial, leis baseadas no liberalismo, ou seja, no livre comércio e na livre concorrência. Portanto, são esses aspectos que fazem na Inglaterra a pioneira na Revolução. Então, como você viu, a Inglaterra é o berço onde tudo começou, né? Ali com as suas indústrias ligadas ao setor têxtil, né? Onde a máquina de fiar, né, proporcionou mudanças no modo de produção a ponto de esse período ser considerado um momento de consolidação dos ideais capitalistas, ou seja, esse modo de produzir mercadorias utilizando a mão de obra assalariada e visando o lucro. É nesse momento, você tem que entender que duas novas classes sociais, elas são criadas, vamos dizer assim, elas se apresentam como protagonistas dentro do continente europeu ali na Inglaterra, que é a burguesia, né, que é a dona dos meios de produção, dona da matéria-prima, dona das fábricas, né, e o operário, né, que é o proletário, que é por não ter a propriedade da matéria-prima, das ferramentas, das fábricas, vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Nesse momento,
também é o momento em que vai acontecer uma intensa divisão do trabalho e é o momento em que o trabalhador vai ser alienado do seu trabalho, ou seja, ele vai perder a noção do processo produtivo como um todo, isso em decorrência da divisão do trabalho. É interessante perceber também as condições em que esse trabalhador era submetido durante esse período da primeira Revolução Industrial, ali desde o primeiro. Longas jornadas de trabalho, fábricas e locais de trabalho insalubres, péssimas condições de moradia. Isso vai levar o operário a protestar, a criar movimentos de resistência contra esse processo de exploração, né? Vão lutar por melhores salários, vão lutar por uma jornada de trabalho menor, vão lutar pela uma melhor qualidade de trabalho, né? Ou seja, locais mais seguros para ele trabalhar. E aí, nesse momento, surgem alguns movimentos interessantes, né, para a gente analisar. Agora, a partir do momento que a Revolução Industrial sai da Inglaterra, se expande pelo continente europeu, chega até o Japão, chega até a Rússia, chega até os Estados Unidos, nós estamos vendo aí o nascimento da segunda Revolução Industrial. Aí a gente vai observar o que? A substituição do ferro pelo aço, não é a substituição, mas a introdução do aço, né? A substituição das fontes de energia, que eram o carvão e o vapor, pela eletricidade e o petróleo. E o surgimento da indústria química, né? Que vai marcar, digamos assim, essa nova fase da Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial, que inclusive a gente viu que a primeira Revolução Industrial ela já proporcionou um aumento significativo da população mundial. Isso, ao longo do processo produtivo, entrando pela segunda Revolução Industrial, vai ser um problema na Europa. Por quê? Porque a gente vai ver um aumento muito grande do desemprego, né, que vai ser provocado principalmente pela introdução de novas máquinas, novas tecnologias, que viria a substituir a força de trabalho humano, né? A gente vai ver isso muito nítido durante a segunda Revolução Industrial. E aí a gente vai ver movimentos, né, de aperfeiçoamento na linha produtiva, como o Fordismo, né, como o Toyotismo, né, o Taylorismo, é coisa que a gente ainda vai estudar um pouco mais na frente. Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Só lembrando também, para não esquecer, que a segunda Revolução Industrial ela tem como principal consequência o aumento significativo da produção. E no momento em que os países europeus não eram mais capazes de absorver tudo aquilo que era produzido, nós vamos ver o quê? Uma das principais consequências da segunda Revolução Mundial, que é o movimento imperialista, né? Que é a busca de novos territórios, né, para a aplicação de seus capitais, para a aplicação de seus lucros, né? E aí você vai ver quando a gente estiver estudando especificamente o imperialismo. Valeu? Se você gostou dessa videoaula, dá um like, compartilha com seus amigos, com seus familiares, e até a próxima.